Olá, meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Então se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos, pois eu vou contar muitas histórias para você. A história de hoje é a história do primeiro ancião e da corça. Essa história faz parte das histórias das 1001 Noites, que é uma coleção de histórias e contos populares que tiveram origem no Oriente Médio e no sul da Ásia. Elas foram compiladas em língua árabe a partir do século IX. No Ocidente, essa obra passou a ser muito conhecida, com uma tradução para o francês realizada em 1704 por Antoine Galland, transformando-se num clássico da literatura mundial. O Ancião e a Corça. Vou, pois, começar minha história, prosseguiu o ancião. Escutai-me com atenção. Peço-vos, essa corça que estáis vendo é minha prima e minha mulher. Não tinha mais do que 12 anos quando desposei, portanto posso afirmar que deveria considerar-me não somente marido e parente, mas também pai. Tivemos juntos 30 anos, sem contudo termos tido filhos, mas sua esterilidade não impediu que eu tivesse por ela muita consideração e amizade. Somente o desejo de ter filhos foi que me impeliu a comprar uma escrava, da qual tive um bastardo promissor. Minha mulher enciumada criou aversão pela mãe e pelo filho, e ocultou tão bem seu sentimento que não só vim a conhecê-lo tarde demais. Entretanto, meu filho ia crescendo e já tinha 10 anos quando fui obrigado a viajar. Antes de partir, recomendei a minha mulher, da qual não desconfiava, a escrava e seu filho, e pedi-lhe que cuidasse deles durante minha ausência, que durou 1 ano. Ela imediatamente se aproveitou da oportunidade para dar vazão ao seu ódio. Dedicou-se à magia, e quando soube o bastante dessa arte diabólica para efetuar seu terrível plano, levou o meu filho para um lugar ermo, e lá, por meio de seus feitiços, o transformou em novilho e entregou ao meu feitor com a ordem de o criar, explicando-lhe que havia comprado. Não limitou o furor a tão abominável ato, transformou a escrava em vaca e deu-lhe também a meu feitor. Quando voltei, pedi-lhe notícia da mãe e do filho. Tua escrava morreu, disse-lhe ela. E quanto ao teu filho, há 2 meses que não o vejo. Não sei que fim levou. Fiquei triste com a morte da escrava, mas como meu filho apenas desapareceu, alegrei-me com a possibilidade de revê-lo em breve. Contudo, passaram-se 8 meses sem que ele voltasse, e dele eu nada conseguia saber. Quando chegou a festa do grande Bairam, para celebrá-la, ordenei ao feitor que trouxesse uma das vacas mais gordas para sacrificar, e o que fez imediatamente. O que me trouxe era a minha própria escrava, a infeliz mãe do meu filho. Amarrei-a, mas no momento de sacrificá-la, ela começou a mugir lastimosamente, e eu notei que em seus olhos caíam grandes lágrimas. Aquilo me pareceu extraordinário, e sentindo-me dominado pela piedade, não consegui abatê-la. Ordenei, pois, ao feitor que me trouxesse outra. Minha mulher, que estava presente, estremeceu diante de minha compaixão e, opondo-se a uma ordem que tornava inútil a sua maldade. Que fazes, meu amigo? Perguntou-me. Imola essa vaca. O teu feitor não possui outra mais linda, nem mais adequada ao uso que dela queres fazer. Para agradá-la, aproximei-me da vaca e, lutando contra a piedade que impedia o sacrifício, ia desferir o golpe mortal, quando a vítima
redobrando as lágrimas e os mugidos, me desarmou pela segunda vez. Aí, entregando o malho de ferro, disse: pegue-o e sacrifica esse animal tu mesmo. Os teus mugidos e suas lágrimas me despedaçam o coração. O feitor, menos impressionável que eu, sacrificou-a, mas ao ver esquartejada, verificamos que só tinha ossos, embora nos tivesse parecido bem gorda. Senti muita dó. Leve-a para ti, disse o feitor. Deixo-a, dê-a de presente ou como esmola a quem quiseres. E se tens um novilho bem gordo, traga-o até aqui para o substituir. Não me informei do que ele fez com a vaca, mas algum tempo depois de ter mandado retirar a minha presença, voltou ele com um belo forte novilho. Ignorando ser o novilho meu próprio filho, não deixei de me comover profundamente ao vê-lo. Por sua vez, o novilho fez tamanho esforço para vir a mim que rompeu a corda, o qual o segurava. Atirou-se aos meus pés, de cabeça sobre o chão, como se pretendesse provocar minha piedade, suplicar-me que não tivesse a crueldade de lhe tirar a vida, admirando-me como lhe era possível de que era meu filho. Fiquei mais surpreso e comovido do que com as lágrimas da vaca, sentindo-me possuído de tal ternura que me obrigou a interessar-me por ele, ou para melhor dizer, o sangue cumprido em mim o seu dever. Leva-o de volta, disse ao feitor. Cuida bem dele e traze-me imediatamente outro em seu lugar. Quando minha mulher me viu falar nesses termos, não deixou de exclamar: que fazes, meu marido? Creia em mim, não sacrifiques outro novilho, a não ser esse. Mulher, respondeu-lhe, não imolarei este, e quem queres conceder a vida, e rogo-te que não te oponhas. A malvada não atendeu minha súplica. Odiava demais meu filho para consentir que eu o salvasse. Exigiu-me o seu sacrifício de tal obstinação que me vi obrigado a concordar. Amarrei o novilho, peguei o facão e ia encontrá-lo na garganta do meu filho, quando, voltando para mim seus olhos tristes e marejados de lágrimas de tal maneira, me enterneceu que não tive coragem de imolá-lo. Deixei cair o facão e disse à mulher que pretendia matar outro novilho e não aquele. Ela não poupou esforços para fazer com que eu mudasse de ideia. Mas apesar de todas as suas palavras, mantive-me firme. Prometi-lhe, para acalmá-la, que o sacrificaria ao Bairã no ano seguinte. No dia seguinte de manhã, meu feitor manifestou o desejo de falar em particular. Venho participar-vos uma notícia pela qual me ficareis grato. Tenho uma filha que conhece um pouco de magia. Ontem, quando eu levava de volta ao curral o novilho que vós não quisestes sacrificar, notei que ela ria ao vê-lo e que logo depois começou a chorar. Perguntei-lhe por que fazia ao mesmo tempo coisas tão diferentes. Meu pai, esse novilho que levas de volta é o filho do vosso amo. Ri de alegria por vê-lo ainda vivo e chorei por me lembrar do sacrifício de sua mãe ontem. Essas duas metamorfoses foram realizadas pelo encantamento da mulher do vosso amo, que odiava mãe e filho. Respondeu-me: eis que me disse minha filha, prosseguiu o feitor, e eu me apressei em vos trazer a notícia. A essas palavras, continuou o ancião, imaginai a minha surpresa. Dirigi-me imediatamente com o feitor à sua casa, a fim de falar com sua filha. Chegando lá, fui primeiramente ao curral onde se encontrava o novilho, o qual não pôde responder aos meus abraços, mas nos recebeu de tal maneira que me convenci que era realmente meu filho. De repente chegou a filha do feitor. Minha filha, disse-lhe eu, poderás voltar a dar ao meu filho uma forma primitiva? Sim, respondeu-me ela, posso. Ah, se fores capaz, prossegui, fatiei, senhora, de todos os meus bens. E ela, sorrindo,
Vós sois o nosso amo, e eu bem sei que vos devo. Mas advirto-vos que só poderei devolver a forma primitiva do vosso filho mediante duas condições. A primeira é que ele se torne meu esposo, e a segunda, que me seja permitido punir a pessoa que o transformou em novilho. Quanto à primeira condição, aceito-a de muito boa vontade. E digo mais, prometo-me outros bens particulares, além do destino do meu filho. Enfim verás como saberei recompensar o grande serviço que de ti espero. Quanto à segunda, que diz respeito à minha mulher, também o aceito. Quem foi capaz de um ato tão criminoso merece ser punido. Deixo-a para ti, fazer dela o que quiseres, contanto que não lhe tires a vida. Tratá-la-ei então, disse a filha do feitor, da mesma maneira que ela tratou o vosso filho. Consinto, respondi-lhe, mas antes devolva o meu filho. A jovem então, pegando um vaso cheio de água, pronunciou sobre ele palavras que não pude compreender, e dirigindo ao novilho, ó novilho, que foste criado pelo Todo-Poderoso e soberano Senhor do mundo, como te apresentaste neste instante. Continua com a tua forma, mas se és homem e foste transformado em novilho por encantamento, retorna à tua forma natural, com a permissão do soberano Criador. Terminando aquelas palavras, lançou sobre ele a água, e no instante seguinte o novilho retornou à forma humana. Meu filho, meu querido filho, exclamei imediatamente, abraçando-o com um arrebatamento que não consegui dominar. Foi Deus que nos enviou essa jovem para destruir o horrível encantamento que te prendia, a vingança do mal feito a ti e a tua mãe. Tenho certeza que por reconhecimento não vacilarás em desposá-la como prometi. Ele consentiu com alegria, mas antes de se casarem, a jovem transformou minha mulher em corça. Essa que aqui vedes. Desejei que tivesse essa forma e não outra, e sim a de que pudéssemos ver sem repugnância. Desde então, meu filho foi viajar. Como já não recebo notícias dele há muitos anos, pus-me a caminhar para tentar descobrir seu paradeiro, e não querendo confiar a ninguém o cuidado da minha mulher durante a procura, julguei-lhe conveniente trazê-la comigo. Eis, pois, a minha história, e a dessa corça. Não é das mais surpreendentes e maravilhosas?